Ok, então dando continuidade aqui à nossa aula, ainda nessa terceira parte, casos em que vários significados de uma palavra são unidos, né? Há também casos em que não se há também casos em que um significado especial de uma palavra inclui outro, o que não se choca com o propósito e o contexto da passagem em que se conserva. Né? Por exemplo, a palavra que João Batista usou: eis o Cordeiro de Deus que tira, aquele que tira o pecado do mundo. Aí tem que se analisar se aquele cordeiro ali é literal ou se o cordeiro ali é simbólico. Lógico, se a gente examinar o contexto, a gente vai ver que a palavra ali está em sentido figurado, né? Atribuindo essa palavra a Jesus, como aquele que morre no lugar de outro, como era o caso do cordeiro que era sacrificado no lugar do pecador, certo? A palavra que ele usa ali é airo, né? Que pode significar assumir e levar embora, aquele que, no caso, a palavra tirar aqui significa airo, que pode significar assumir e levar embora. Em terceiro lugar, às vezes um autor usa uma mesma palavra no sentido sugestivo para indicar muito mais do que ele realmente expressa, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. A palavra pão aqui significa o sustento para cada dia, não se refere exatamente ao pão. Se bem que a alimentação dos judeus daquele tempo era uma alimentação bem diferente da nossa, a base da alimentação deles era o pão, e o vinho, né, o pão e a água, mas usava-se também o figo, comia-se também o figo, em ocasiões especiais, carne de cordeiro, né? Mas pão aqui não significa só o pão, significa os alimentos que eles consumiam diariamente. Quarto e último lugar, se uma palavra é usada no mesmo sentido mais do que uma vez, a suposição natural é de que ela tem o mesmo significado em toda parte, né? Então, nesse caso, se uma palavra é usada com o mesmo sentido, então aquela palavra supõe-se naturalmente que ela tem o mesmo significado em toda parte. No caso, quando uma palavra ela é usada em um versículo e depois ela é usada em outro versículo, né? E nesses versículos ela tem o mesmo sentido, então naturalmente se descobre que ela tem o mesmo significado em todas as outras partes, né? Então, partindo agora para um outro assunto, que é os auxílios internos para a explicação de palavras, né? Então, o hermeneuta ele tem essa dificuldade de explicar determinadas palavras dentro do seu contexto. Ok, vamos lá. Número 1. As definições ou explicações que os as definições ou explicações que os próprios autores dão às suas palavras constituem um dos mais eficientes auxílios, né? Então, dentro do texto a gente tem definições ou explicações. Por exemplo, quando o apóstolo João escreve Calvário, né, e ele explica que em hebraico aquela palavra é Gólgota. Então, o próprio autor explica o significado daquela palavra, né? Por exemplo, isso está em Gênesis capítulo 24, versículo 2, disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa,
Então aqui ele diz que governa tudo o que possua. Então ele primeiro fala e depois explica. Então nesse caso, a essa primeira palavra, o servo de Abraão mais antigo da casa, é dado uma explicação que governa tudo o que possuía. Então é uma palavra, é uma frase que explica outra frase. Outro exemplo, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, né? Indicando que o homem de Deus ele devia ser perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, novamente, a segunda frase explica a primeira. Último exemplo, Hebreus capítulo 5, versículo 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, né? Em outras palavras, os perfeitos. Isso é explicado pelas palavras seguintes, né? Ali dentro do texto. Então, nesse caso, o significado daquela palavra se encontra dentro do próprio texto. Então, é importante buscar aquele significado dentro do próprio texto ali da palavra de Deus. Número 2. O sujeito e o predicado de uma proposição se explicam mutuamente, né? Então, por exemplo, onde está lá em Mateus capítulo 5, versículo 13, que diz lá, se o sal vier a ser insípido, o significado do verbo, que no hebraico é morantei, ou morandei, que essa palavra morandei, ela pode ser traduzida por insípido, sem sabor, né? Ou por louco. O significado está dentro do próprio contexto da palavra, né? Porque não dá para salgar. Quando ele se torna insípido, não dá para usar como sal. Então, o sujeito determina que a palavra ali é sal. E o sujeito é qual? O sujeito ali é sal. Ok? Então, o sujeito ele vai dar o significado real da palavra, se essa palavra tem vários significados dentro das línguas originais da palavra de Deus. Ok? Número 3. O paralelismo pode ajudar na diferenciação do significado de uma palavra, né? Então, existem os paralelismos na palavra de Deus, especialmente nos livros poéticos, que explicam o significado daquela palavra, né? Por exemplo, no Salmo 7, versículo 13, está escrito lá, para ele preparou já instrumentos de morte. E esse instrumento de mortes está explicado na próxima frase, né? Preparou suas setas inflamadas. Perdão. Também esse mesmo exemplo se encontra em Isaías 46, versículo 11, que diz, chama a ave de rapina desde o Oriente, e essa expressão ela é explicada pela frase seguinte, que diz, e de uma terra longínqua o homem do meu conselho. Então aí uma frase explica outra, ok, irmãos? Daqui a pouquinho a gente já volta com as interpretações históricas e teológicas da palavra de Deus.